Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e vou dar continuidade ao nosso trabalho de leitura das mensagens psicografadas. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados no nosso núcleo espírita kardecista Renascer. São relatos de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, se tratando, portanto, de espíritos ainda em fase de evolução. Essa mensagem foi psicografada no dia 3 de junho de 2021 e ela começa assim. Eu era ainda moleque quando fumei meu primeiro baseado, com um grupo de amigos no litoral paulista, onde minha avó paterna morava. Aquele começo foi um caminho sem volta. Aos 16 anos, minha irmã me pegou fumando maconha. Meu pai me bateu, furioso, e brigou com minha mãe, acusando-a aos berros de não cuidar de mim. Abandonei os estudos antes de terminar o ensino médio e fui morar na casa de minha avó, onde ninguém se importava muito com quando ou como eu saía ou chegava em casa. Meu pai cortou a mesada e me mandou arranjar um emprego. Sem dinheiro, comecei a pegar alguns trocados nas bolsas de minha avó e suas visitas. Depois algumas joias e objetos da casa. Meu pai mais uma vez interveio e ameaçou entregar-me à polícia. Não duvidei que ele fosse capaz disso. Foi quando apareceu Raul. Eu já o conhecia de vista. Era mais velho, por volta de 40 anos. Famoso na cidade, estava sempre acompanhado de belas mulheres, ostentando carrões, roupas e relógios caros. Era um cara boa pinta, carismático. Na primeira vez em que fomos apresentados, em uma festinha na casa de um dos amigos, tratou-me com camaradagem tal que saí de lá com a sensação de que éramos amigos de longa data. Dias depois, Raul me telefonou, convidando-me para um passeio de iate. Era um dia de semana e lá estava um grupo seleto de pessoas, de boa aparência e alegres. Pessoas que se divertiam como se suas próprias vidas fossem sempre uma festa. Bebidas, homens e mulheres semidespidos circulando sem nenhuma cerimônia. Em certo momento, me ofereceram cocaína. Perdido como eu era e deslumbrado como estava, não hesitei em aceitar. De repente virei o super-homem, capaz de voar se assim o desejasse. Logo eu estava eufórico, amando todas aquelas pessoas que eu mal conhecia com muita intensidade. O tempo e o universo ficaram acelerados. Pensava rápido, falava rápido. Tudo se movia em alta velocidade. Tudo era muito intenso. O tempo urgia. Viver era urgente. Mas alguns dias depois, procurei Raul com a intenção de usar a droga novamente. Ele me pediu que lhe fizesse um favor. Buscar uma encomenda em um endereço e entregar em uma festa, na casa de um conhecido artista. Aquilo me pareceu muito simples. Recebi uma quantia generosa em dinheiro pelo favor prestado. E assim me iniciei no tráfico de drogas. Cresci rápido no negócio, me tornando o braço direito de Raul. Como conhecia muita gente na cidade, foi fácil me entrosar e aderir ao esquema. Aluguei uma casa e um barco. Dava muitas festas. Vivia cercado de bajuladores. O negócio cada vez mais lucrativo. Alguns anos e me tornei sócio de Raul na distribuição de drogas ilícitas por toda a região. Raul cometeu um deslize. Foi preso e eu passei a gerenciar o esquema praticamente sozinho, comandando outros traficantes menores. Um dia fui procurado por um grupo de homens que se identificaram como policiais e exigiram uma contribuição para não atrapalharem meu negócio. Não tive opção senão ceder. Minha mãe ligou avisando da morte de minha avó e eu apenas lamentei,
esquecendo logo o assunto e rompendo definitivamente com a família. E tudo continuou como estava: badalações, negócios e drogas. Um universo de ilusões. Não tinha tempo para pensar em outras coisas. Tornei-me impiedoso. Era um jogo de matar ou morrer e eu escolhi matar, pela minha sobrevivência. Um corpo foi encontrado revelando um homicídio com sinais de tortura. A polícia começou a me cercar. Os homens que tinham me procurado anteriormente exigiram uma alta quantia em dinheiro para que eu escapasse às investigações. Eu não tinha a quantidade solicitada. Nunca me preocupei com o futuro. Gastava excessivamente tudo o que ganhava. Vinha fácil, ia fácil. Não possuía muitos bens materiais. A casa, o barco e até os carros eram alugados. Os policiais me pressionaram. Contatei alguns amigos, mas naquele universo as amizades eram frágeis. Armei um esquema arriscado para desaparecer por uns tempos, mas fui traído. Eles me pegaram em casa. Entraram armados, atirando em tudo. Escondi-me, ridiculamente, debaixo da cama no quarto da empregada. Recebi mais de 20 tiros. Mal desencarnei e os outros já estavam ali me esperando. Eram espíritos membros de uma organização criminosa do plano espiritual. Me deixaram em uma cela, no submundo do umbral, onde sofri das mais diversas agressões, sem entender o que acontecia. Certo dia, fui levado até a sala de um dos chefes, que me deu uma tarefa: que eu induzisse determinada jovem ao vício. Eu precisaria me aproximar e envolvê-la até ter controle sobre ela. A moça era uma jovem perdida. Nos identificamos quase imediatamente e foi fácil induzi-la à dependência química. E assim vieram outros trabalhos e outros encarnados foram por mim induzidos ao vício. Algum tempo trabalhei para estes espíritos. Muitas vezes eu tinha êxito, outras vezes falhava e então era castigado. Com o passar do tempo, fui me sentindo cansado e nem mesmo a droga que compartilhava com aqueles que eu obsediava me trazia algum alívio. Na ocasião, recebi a missão de introduzir um menino, praticamente uma criança, ao tráfico. Passei a conviver com ele e compartilhar sua vida triste, sem muita perspectiva, embora fosse inteligente e bom. Fui tocado pela sua inocência e tive pena, falhando deliberadamente em minha missão. O líder enfurecido trancou-me na prisão. Um dia, enquanto eu estava preso, eles vieram. Era um grupo de 12. Espíritos dotados de grande luminosidade. De alguma forma, suas palavras eram recebidas como ordens. E eles ordenaram que os guardas abrissem as celas. Um rapaz simpático convidou-me a seguir com ele e eu aceitei. E assim, retiraram a mim e a outros daquele lugar. Deixei a região trevosa, me sentindo exausto e fraco. Creio que dormi por muito tempo. Quando despertei, estava em uma clínica de recuperação em uma colônia espiritual, onde fui acolhido. Lá, reencontrei a mim mesmo, com a parte de mim que havia perdido, justamente a minha melhor parte. Depois de algum tempo na colônia, fui trazido até essa casa espírita, de trabalho e estudo, com o propósito de aprender e me preparar para a próxima encarnação. Será uma vida de expiações, haja vista que já passou o tempo de semeadura. Agora me preparo para a colheita. Assinado Renato. Essa é a história do Renato, um ex-traficante, que quando encarnado se envolveu com o comércio ilegal de drogas e, como consequência, teve uma vida em meio à violência, corrupção e desequilíbrios dos mais variados. Mas ninguém escapa às leis universais
perfeitas e imutáveis, que regem o universo e a vida de todas as criaturas, refletindo a justiça perfeita. E ele desencarna em uma situação muito complicada. Nenhuma criatura está abandonada à própria sorte. Mesmo os piores criminosos são igualmente amados pelo Criador. Porém, o Renato viveu uma vida sem valores, sem exercitar a bondade, o altruísmo, a simpatia. Pelo contrário, ele teve uma vida voltada à vaidade, luxúria, ganância, destruição da própria vida e da vida dos outros. Ele, enquanto encarnado, não cultivou laços afetivos, nem no núcleo familiar, nem no círculo de amizades com as pessoas com as quais ele convivia. Ele não foi capaz de conquistar a simpatia, de se vincular aos bons espíritos, mas atraiu espíritos que se afinizavam com ele, com a vida que ele levava. Embora ele não fosse essencialmente mau, ele foi irresponsável e inconsequente, não colocando limites em sua ganância, em seu egoísmo, encontrando prazer naquela vida desvirtuada, se deixando dominar pela ilusão do luxo, da riqueza e do poder transitórios. Quando nós desencarnamos, nós preservamos o nosso conteúdo mental. Ninguém evolui ou se santifica simplesmente porque morreu. E o Renato continua no plano espiritual, ligado a espíritos do mesmo nível evolutivo aos quais ele, por livre e espontânea vontade, se vinculara enquanto encarnado. Possivelmente, em função da vida que ele vivia, pela ausência do cultivo de virtudes, pela ausência de valores, ele já estava ligado a estes mesmos espíritos que o aprisionaram no plano espiritual. Possivelmente, ele já trabalhava para eles, ainda quando encarnado, influenciado por estes espíritos em algum nível de obsessão. O Renato não era um espírito maligno, voltado para a prática deliberada do mal, mas pela invigilância dele, ele abriu as portas à influência desses espíritos malfeitores. André Luiz, em alguns de seus livros, psicografados por Chico Xavier, relata a existência de missões de resgate nas regiões umbralinas. Como ninguém está condenado ao inferno eterno, um dia o Renato é resgatado por espíritos benfeitores missionários. E a misericórdia divina, através da ação destes espíritos benfeitores, das colônias espirituais, dá a ele a oportunidade de se preparar para uma nova experiência na carne. Será uma reencarnação na qual ele passará por provas difíceis, não simplesmente, não apenas como punição, mas como oportunidade de fazer novas escolhas, de construir onde ele destruiu, de fortalecer laços fraternos através das relações familiares, de experimentar a dor para se compadecer da dor alheia e desenvolver a compaixão. E considerando seus desvios, não será uma tarefa fácil vencer suas más tendências. Que Jesus, nosso Mestre, governador do planeta Terra, ajude o Renato em sua nova jornada. Que ele seja um aluno bem-sucedido na escola da encarnação terrena. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por nos assistirem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Para conhecer mais histórias como esta, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer e a divulgar os conhecimentos espíritas. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.